Meus amigos que acompanham o canal do Fábio Fidelix, aqui a gente fala sobre os assuntos da mídia esportiva. Olha, tem umas rapidinhas aqui, né, para falar de Cazé TV, do X Sports e também da Band. Olha, se você se interessa por mídia esportiva, peço sua colaboração, é de graça, faça sua inscrição aqui no canal e não esquece de deixar o seu like se você gostar do conteúdo. Começando então com Cazé TV, como você viu aí na capinha do vídeo. Para quem não sabe ainda, né, a Cazé fechou um contrato de sublicenciamento, já faz um tempinho isso, né, com os canais ESPN e um sublicenciamento em que a Cazé TV tem a possibilidade então de transmitir um jogo por rodada da Premier League, que é considerada já há um bom tempo, né, a principal liga de futebol do mundo. E já temos aqui, né, a data, o horário da primeira transmissão, né, a estreia da Cazé TV no YouTube com a Premier League. Então anote aí na sua agenda, será no dia 23 de agosto, um domingo, 9 da manhã, horário de Brasília. E o jogo que a Cazé vai mostrar será Bournemouth e Manchester City. Manchester City que não tem mais Pepe Guardiola, né, mas continua com o gigante Haaland. Então, queria saber a sua opinião, né, se você vai acompanhar. Um jogo interessante, né, Bournemouth e Manchester City. A ESPN continua com a cobertura completa da Premier League, mas a Cazé, então, terá um jogo por rodada. O que eu acho muito legal, né? Porque é um campeonato importante, né, considerado já há alguns anos, né, o principal torneio, o principal campeonato de futebol do planeta, que estava restrito, né, à TV fechada, né, ESPN, Disney Plus, e agora o público vai ter de forma gratuita, né, em toda a rodada, um jogo. A Cazé vai escolher ali uma partida para transmitir no YouTube. Então eu queria saber a sua opinião aí, se gostou do jogo, se vai acompanhar pela Cazé TV, ou de repente você não se interessa pela Premier League, ou então vai acompanhar tudo realmente pela ESPN, né, que tem a cobertura ali total da competição. Bom, resta saber quem vai narrar, né, esses jogos, essa primeira partida. Eu acredito no Luizinho Freitas, né, para esse jogo Bournemouth e Manchester City, primeiro jogo da Premier League. O Luiz Felipe Freitas é o número 1, né, o principal narrador da Cazé, mas por que não, né, o Fernando Nardini também, que fez muito sucesso aí, é contratado da Cazé TV e mandou muito bem, né, nos jogos da Copa do Mundo de 2026. Eu acredito que o Fernando Nardini será escalado para os jogos, além de outras competições, ele deve ser muito escalado nos jogos da La Liga, né, o campeonato espanhol. Mas, quem sabe também a gente pode acompanhar o Nardini em jogos da Premier League. Mas como é uma estreia, né, um momento histórico para a Cazé TV, eu acredito no Luizinho Freitas. Mas assim que ele tiver informação, né, se a Cazé não é muito de divulgar, né, as suas escalas de transmissão, se ele tiver essa informação, claro que eu vou passar aqui no canal. Então é isso. 23 de agosto, domingo, 9 da manhã, Bournemouth e Manchester City, aí a estreia da Premier League na Cazé. Agora eu falo aqui do canal X Sports, que perdeu nos últimos tempos aí alguns eventos, alguns sublicenciamentos, mas para compensar, né, para agradar aí o seu público, o X Sports fechou algumas transmissões, né? Por exemplo, a Liga Saudita, né? Exatamente, o X Sports adquiriu os direitos dessa competição, o famoso Sauditão, por 3 temporadas. E serão 2 jogos por rodada na tela do X Sports. E já temos aqui, né, a primeira transmissão, que será no dia 21 de agosto, para você dar aquela anotada também na sua agenda aí do futebol, na TV. 21 de agosto, uma sexta-feira, 1 da tarde, horário de Brasília, Al Riyadh e Al Nassr. Então, existe a possibilidade, né, do Cristiano Ronaldo, ele ainda não está 100%, né, não dá para cravar aqui, mas é possível que o CR7 entre em campo nessa partida, então, Al Riyadh contra o Al Nassr. E a Liga Saudita que tem jogadores importantes, né, Cristiano Ronaldo tá lá, Sadio Mané também, e outros jogadores importantes. O X Sports também anunciou nos últimos dias o campeonato francês e também a Liga de Futebol da Rússia. Então, tá aí alguns eventos, né, do X Sports, que vem crescendo bastante, né, surgiu aí, surpreendendo muita gente, né, com transmissões, além da TV aberta, transmissões no YouTube também. E tá aí, apesar de ter perdido, né, como eu disse, alguns campeonatos, está adquirindo aí outras competições, né, para digamos assim, suprir, né, a ausência de outros campeonatos.
Queria também saber a sua opinião, se você acompanha a programação do X-Sport, se você gosta, o que você acha aí de Liga Saudita, 3 temporadas, 2 jogos por rodada, também o campeonato francês e a Liga de Futebol da Rússia, atrações aí no X-Sports. A Band, ela ampliou o horário do programa Band Esporte Clube, né? Tava entrando no ar às 11 da manhã, né? Mais cedo. Mas depois de 2 semanas, veja só, hein? Depois de 2 semanas, ou seja, depois de 2 programas, a Band resolveu, né, retornar para o horário anterior, né? Então, essa ampliação não deu certo. Então, o Band Esporte Clube volta a ser apresentado a partir do meio-dia. O programa que tem a apresentação da Kalinka Schutel. Então, ele volta aí para a grade de programação da Bandeirantes aos sábados, né? A partir do meio-dia. Por que isso? Porque depois de 2 programas, 2 semanas, a Band percebeu que está gastando mais, né, com produção, com equipe, então não deu certo. Agora é interessante, né, depois de 2 semanas é que foram perceber que o custo, né, do programa aumentou, né, com profissionais, com produção, aquela coisa toda. É um negócio incrível, né, realmente o que acontece. Não é querer criticar aqui, mas já criticando, né, essas emissoras, a Band. O SBT também apronta dessas às vezes, né? De colocar um programa no ar, depois não deu certo, tira, alguém não gostou e sai do ar, muda de horário também sem avisar ninguém. Não estou falando só de programação esportiva, não. E a Band também nos últimos anos vem fazendo muito isso, né? É um negócio impressionante, né? É uma falta de planejamento total, né, gente? Porque você só vai perceber que está gastando mais, né? Que aumentaram os custos depois de 2 semanas no ar. A audiência dessas emissoras vai caindo hoje. Com muita concorrência, né, principalmente do YouTube, que está batendo de frente aí com muitos canais de televisão, até com a Globo, né, você vê aí a Copa do Mundo que aconteceu com Cazé TV, e a TV já vem perdendo audiência há muito tempo, desde a Netflix, né, já começou realmente uma perda significativa de audiência e vai aumentando cada vez mais, né, o digital cada vez dando mais trabalho aí para as emissoras de TV aberta. E olha, para fechar o vídeo, né, uma que saiu aí há poucos instantes, o jornalista Flávio Rico postou lá no portal Léo Dias a informação de que o Sport TV, né, do Grupo Globo, pode fechar um contrato de sublicenciamento com a Live Mode, né, que é a proprietária da Cazé TV, para transmitir o Campeonato Espanhol, né, a La Liga, então na TV fechada, né. Acho que muita gente já sabe, né, a Cazé TV adquiriu os direitos da La Liga, que pertenciam, você lembra, né, à ESPN. Então ela tem todos os direitos sobre as transmissões do Campeonato Espanhol, mas eu trouxe aqui no canal, né, uma informação de que a Cazé TV deve, né, sublicenciar com alguma emissora de TV fechada, mas o Flávio Rico traz então a informação de que nesse momento, né, o Sport TV é favorito, né, o canal Sport TV é favorito para ter jogos do Campeonato Espanhol da La Liga, ainda nada oficial, né? O próprio jornalista traz isso, que não tem ainda nenhum anúncio oficial, mas isso pode acontecer aí nas próximas horas, nos próximos dias, e que realmente a tendência nesse momento é que o Sport TV feche esse contrato então com a Live Mode, o que seria legal, né? Para a TV fechada, né? Além de ter os jogos no YouTube da Cazé TV da La Liga, também partidas, ainda não há um número, né, certo, um jogo por rodada, 2 partidas, a gente não sabe ainda essa questão de números, mas o fato é que, pelo que está colocando aí o Flávio Rico, está bem próximo esse anúncio do Sport TV fechando então para ter esse sublicenciamento de jogos ou de um jogo por rodada, de repente, a gente não sabe ainda de forma exata, né, jogos aí do Campeonato Espanhol. O que você acha disso? Manda a sua opinião. E a gente fica por aqui, até a próxima. Faça a sua inscrição no canal do Fábio Fidelix, deixa aí o seu like, tá certo? Se você gostou desse conteúdo. E também ativa o sininho todas para receber os avisos quando pintar um novo vídeo. Um abraço, tchau!